Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 ao 7 e versículos 11 ao 15. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus os trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E antes da pregação hoje eu quero pedir licença a vocês para trazer um pedido. É um pedido que para mim é muito especial. Desde que eu comecei essa missão de evangelizar aqui nas redes sociais, através do YouTube, claro, o propósito principal sempre foi e sempre será evangelizar. E um segundo passo também, que eu trabalhei, vocês me ajudaram muito, foi no crescimento do primeiro canal, para que o YouTube pudesse monetizar o canal, e através dessa monetização, o meu projeto há 3 anos é que através dessa monetização eu pudesse comprar equipamentos, um microfone, um computador melhor, uma câmera, para que assim eu pudesse fazer algo ainda melhor, com uma qualidade de som melhor, com imagem, e fazer desse canal mesmo um caminho para levar a palavra de Deus, mas não de qualquer jeito. Levar a palavra de Deus, as orações, a evangelização, com qualidade. Mas tudo que é para Deus, o mundo coloca muitas barreiras. Então, o meu primeiro canal, que já está com 26 mil inscritos, ele foi desmonetizado, então eu não tenho nenhuma renda daquele primeiro canal. Criei agora esse segundo, né? Mas também o YouTube não está aceitando também que ele seja monetizado. E essas lutas são maneiras de, eu creio, da gente crescer mais. Mas claro, eu não vou desistir, eu sou servo de Deus. Não estou aqui por causa do dinheiro, mas essa é uma oportunidade que eu tenho de realmente fazer algo melhor. Então eu quero contar com as orações de vocês nesses dias e pedir sempre, se você puder, quanto mais visualizações a pregação diária, as orações tiverem, mais isso fortalece o canal. Então até me desculpem o tempo, mas se você puder, assista sempre pelo YouTube. Se você puder, assista mais de uma vez. Sempre deixe o seu like, sempre compartilhe, sempre deixe a sua mensagem, porque é importante, tá? E qualquer renda que vier desse canal,
com certeza vai ser revertido para evangelização. Ainda não é, mas se é da vontade do Senhor e com a ajuda de vocês, vai acontecer. Desculpem o meu desabafo aí, mas eu conto com as orações mesmo de todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quis trazer hoje a primeira leitura da liturgia de hoje, porque ela traz uma mensagem que é muito atual. Quando a palavra vai dizer que os irmãos, os hebreus, eles ainda não tinham resistido até o sangue na luta contra o pecado. E por causa das tribulações, eles já estavam esquecendo as palavras de encorajamento que tinham sido dirigidas a eles como filhos. E aí, a leitura vai dizer que o Senhor, Ele corrige e castiga quem Ele ama, porque Ele nos trata como filhos. E eu queria trazer essa meditação, essa reflexão no dia de hoje, para nós entendermos esse cuidado, esse amor de Deus com cada um de nós. Porque o amor verdadeiro, ele corrige. O amor verdadeiro exorta. Se nós gostamos de alguém de verdade, de alguém da família, de um amigo, de um irmão, quando essa pessoa está no erro, se nós amamos essa pessoa de verdade, nós não vamos concordar com aquele erro. Nós vamos ajudar aquela pessoa, falando, mostrando, apontando um caminho. Os pais que amam os filhos de verdade não deixam os filhos fazer tudo o que querem, não dão aos filhos tudo o que eles pedem, mas o contrário, vão ensinando, exortando, corrigindo, para que aquele filho, aquela filha, possam entender o verdadeiro sentido da vida. E aqui a mensagem vai dizer isso bem claro: o Senhor, Ele castiga, Ele corrige quem Ele ama, aquele que Ele tem como filho. E o castigo, a correção, nunca é para nos diminuir, para nos desencorajar, mas o contrário, é para nos fazer melhores. Porque, como a própria palavra fala, a correção, ela pode causar dor, mas depois ela vai produzir frutos. Os filhos que são corrigidos, eles vão ser pessoas melhores. Mas o filho que nunca é corrigido, ele não vai estar preparado para enfrentar o mundo, porque ele vai achar que sempre ele tem razão, que sempre a palavra última é dele. Ele não vai aceitar quando ele cair, quando ele ser derrotado. Sabe? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender e entender que quando a palavra de Deus nos corrige, quando a palavra de Deus nos exorta, não é para nos desanimar, mas é um recado de um pai que ama seus filhos e que corrige para que os filhos possam se tornar cada dia mais filhos abençoados, que através da correção vão aperfeiçoando, vão amadurecendo e vão se tornando homens e mulheres melhores, filhos melhores, servos de Deus melhores. E essa correção, ela vai refletir positivamente na nossa vida, nos nossos relacionamentos e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós só conseguiremos, meus irmãos, chegar ao céu se nós deixarmos o Senhor nos moldar, se nós aceitarmos a correção, se nós aceitarmos os direcionamentos de Deus para a nossa vida.
Por isso a palavra vai dizer: qual é o filho a quem o pai não corrige? Hoje, infelizmente, muitos filhos não são corrigidos mais. Muitos filhos já não são chamados à atenção. Muitos filhos fazem o que querem, mas não pode ser assim. E Deus não age assim, nem comigo, nem com você, nem com nenhum dos seus filhos. A correção é uma correção de amor, para nós crescermos. É por isso que, quando nós ouvimos uma pregação, uma homilia, e é uma palavra que mexe com as nossas feridas, que vai mostrar e jogar luz sobre os nossos erros e pecados, nós não devemos virar a cara. Nós devemos agradecer, irmãos, porque aquela palavra é uma palavra que Deus está usando alguém para falar com os seus filhos, com os filhos que Ele ama. E como os pais, nós pais gostamos sempre de falar, é muito melhor que o pai e a mãe corrijam o filho do que as pessoas de fora tentarem corrigir ou falar. Quando a correção vem de casa, os filhos precisam sentir que é uma correção de pessoas que amam. Quando os pais falam não para os filhos, dói. Mas depois o filho vai entender que aquele não foi para o seu bem. E é assim também Deus com cada um de nós. Quantas pessoas às vezes até deixam de participar da igreja, de servir a Deus, porque não foram respondidos. Nós agimos muitas vezes como filhos birrentos, filhos que querem tudo na mão, filhos que querem respostas imediatas, filhos que não sabem receber um não. Mas se nós temos um Pai, um Deus que nos ama e que sabe o melhor para nós, o que nós precisamos fazer é aceitar aquilo que vem dele para cada um de nós. E quando a resposta de Deus for uma resposta negativa, que nós possamos também agradecer, porque Ele nos conhece e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Por isso a palavra de hoje vai nos exortar que nós somos chamados a firmar as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos e acertar os passos dos nossos pés. Nós não somos chamados a nos entregar, a abandonar a nossa missão. Não. Diante das correções do Senhor, nós somos chamados a nos fortalecer, nos manter com as mãos erguidas, com os joelhos dobrados na presença do Senhor e acertando os nossos passos rumo à salvação. Meus irmãos, e isso é tão sério, principalmente quando nós não vemos as respostas de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados a nos fortalecer ainda mais. Nós somos chamados a ser fiéis ainda mais. Porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de filhos que amam seus pais de verdade. E amar o nosso Pai, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos entender que o melhor Ele sempre vai fazer por cada um de nós. E a leitura vai nos aconselhar que nós somos chamados a procurar a paz com todos e procurar a santificação, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. Somos chamados a ser mensageiros da paz e temos a missão de santificar a nossa vida. Sem santidade, nós não veremos a Deus.
E para nós buscarmos essa santidade, nós temos que permitir que o Senhor nos corrija. Nós temos que aceitar a correção e procurar mudar de vida todos os dias, porque a santificação, ela é um processo. Cada dia nós vamos nos santificando quando nós ouvimos a palavra de Deus e trazemos ela para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E um alerta: cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos meditar muito sobre isso, porque uma das táticas do inimigo é essa: é tentar nos colocar contra o nosso Pai, é tentar nos colocar contra o projeto de Deus para a nossa vida. Quando o inimigo começa a soprar no nosso ouvido: tá vendo? Ele não te ouviu, ele se esqueceu de você, ele não se importa mais com você. São essas armadilhas que Satanás usa. Mas se nós amamos o nosso Senhor de verdade, nós não vamos permitir que essas maldades, que essas mentiras entrem na nossa mente e no nosso coração. Sabe, quando nós ouvirmos, isso é um conselho para mim e para você, quando nós ouvirmos uma palavra dura de repreensão, ao invés de nós murmurarmos, vamos agradecer, dizer: meu Pai, muito obrigado. Obrigado, porque se o Senhor está me corrigindo, é para que eu seja um filho melhor. Vamos agradecer a Deus. Sabe, quando nós pedimos a Deus uma palavra, nós queremos sempre uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade. Mas quando nós pedimos a Ele e Ele nos fala e Ele nos corrige, vamos entender, vamos abrir o nosso coração e vamos deixar que essa verdade possa ser para a nossa vida. Não se esqueça, o Senhor deixou bem claro: eu repreendo e castigo aqueles que amo. E Ele nos chama a voltar todos os dias ao primeiro amor. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 102. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, porque o seu amor é um amor que dura para sempre. Que nesse dia nossa alma possa te bendizer e te adorar, glorificar seu santo nome, porque o Senhor nunca se esquece de cada um de nós. Como um pai se compadece dos seus filhos, nós te louvamos porque o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E por isso o Senhor nos corrige, para que sejamos cada dia melhores. Obrigado, Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Que nós possamos te servir, que nós possamos te amar, que nós possamos estar dispostos a aceitar a sua correção, sabendo que não é um castigo, mas é um caminho para nós crescermos na sua graça e crescermos no caminho que conduz à salvação. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.